18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você. Tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime. Fala, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você também. Sintonizado aqui com a gente Legal. Em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação, querido ouvinte, aqui no programa 18 horas. Participe conosco. Vamos até às 7 esperando a sua participação. 994887592. Exatamente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Manda um zap pra gente. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda uma mensagem de texto. É só anotar 994887592. 18 horas. Antes de mais nada, Karime, dando uma geral no trânsito, hein, mano? Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite. Então, mais de 19 mil pessoas devem deixar Manaus durante o feriado prolongado. Como é que está a movimentação nessa véspera aí do Dia do Trabalhador, André? Boa noite. Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite pra vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, sobre esse assunto a gente vai falar, mas antes a gente fala que a Avenida Humberto Calderaro, no sentido Parque 10, Laranjeiras, Mindu, está congestionado e com lentidão, pior ainda depois do DB da Paraíba. Passando por todo esse trecho, para quem vai pegar ali a Maneca Marques, o trânsito está moderado. Agora já na Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, trânsito carregado, e já a partir ali da Aleando e Ipaã, o trânsito segue com lentidão e vai assim toda a via até chegar nas proximidades da Torquato Tapajós. A gente veio para chegar, né, aqui na rodoviária de Manaus, que inclusive o Departamento de Transporte Rodoviário projeta 8 mil passageiros no transporte terrestre e 11 mil no modal hidroviário. Então vão ser realizadas cerca de 800 fiscalizações em 5 dias, começando desde hoje, amanhã, nesse feriado, fim de semana, com equipes técnicas nos postos fixos e nos pontos aqui de Manaus, como Ceasa, São Raimundo, e a gente vai acompanhar agora a fala do presidente da Arcepan, Ricardo Lasmar. Nossa equipe estará mobilizada para garantir que o serviço de transporte intermunicipal opere seguro e regular. No modal hidroviário, por exemplo, já observamos um aumento no fluxo de passageiros com destino a Parintins, por conta das festividades locais entre os dias 30 de abril e 1º de maio. Qualquer irregularidade observada nos veículos ou embarcações pode ser denunciada à ouvidoria da Serpan por meio do número 2020 1117, que fica disponível 24 horas por dia. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão, a gente acompanhou a fala do presidente da Arcepan, Ricardo Lasmar, e a gente continua nas ruas de Manaus para daqui a pouco trazer mais informações de trânsito e, claro, dos eventos que já começaram, né, estão acontecendo aqui pro feriado do Dia do Trabalhador. Tá ótimo, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Agora 6 horas e 5 minutos em Manaus. 18 horas. E a gente começa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise da saúde. Pacientes denunciam superlotação no SPA do Coroado. Grupo criminoso envolvido com tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação policial no Amazonas. Eleições 2026. Rejeição de Wilson Lima para Senado chega a mais de 40%. Feriadão, Estado e município vão emendar o feriado do Dia do Trabalhador e só voltam na próxima segunda-feira. Agora 6 horas e 6 minutos. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela sua audiência em 100,7. Hoje é quarta-feira, 30 de abril de 2025, fechando mais um mês no ano, hein? Vamos com os destaques do dia. 18 horas no ar para você até às 7 da noite, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a crise na saúde pública do Amazonas chegou ao ponto que obriga a população a conviver num cenário de guerra praticamente. As unidades de responsabilidade do governo do estado estão abarrotadas de pacientes. A realidade dos hospitais e SPAs do Amazonas é de colapso. Carlão, é colapso, não tem outra palavra. A denúncia da população é que enquanto eles vivem nesse cenário de guerra, o governador está omisso, preocupado com a eleição do Senado. Essa é a queixa
queixa da população. E, de fato, não existe uma ação efetiva que realmente ofereça dignidade no atendimento nas unidades de saúde de responsabilidade do governo do Amazonas. Olha só, agora a prova mais recente do colapso causado pela gestão Wilson Lima é que o serviço de pronto atendimento, SPA do Coroado, que fica na Zona Leste, está lotado de pacientes à espera de atendimento. Carlão, as filas em busca de atendimento médico estão gigantes. Essa é a denúncia. O repórter Kennedson Paz está acompanhando o assunto e traz mais detalhes ao vivo aqui pra gente do 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, parece que o SPA do Coroado ultrapassou a capacidade normal de atendimento. É isso, Kennedson? Com certeza, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Sem dúvidas, o nível de atendimento que o público está tendo lá no SPA do Coroado está sendo precário demais. Apesar dos profissionais da saúde, a gente ressalta aqui o quanto esses profissionais da saúde eles têm se dedicado para poder levar o melhor atendimento para o público, só que não adianta ter essa força dos profissionais sem ter uma estrutura adequada para poder atender esses pacientes na unidade de saúde. Lá no SPA do Coroado, por exemplo, virou ali praticamente um cenário de guerra, onde várias pessoas elas ficam ali espremidas entre a unidade hospitalar, eles ficam entre os corredores, pessoas que estão passando mal, pessoas que estão até com sintomas graves de doenças, sejam elas diversas ali, como sintomas gripais, enfim, seja qual for o tipo de doença, independente do grau de problema que ela esteja passando, o grau do que está acontecendo, ela fica na mesma espera, uma espera longa demais e que tem incomodado muitas pessoas. E a população acabou escrevendo uma carta aberta de indignação contra o governo do estado do Amazonas, Karime, e eles colocaram algumas frases que são muito marcantes. Por exemplo, já ultrapassou o limite, todos os limites suportáveis. Essa é a denúncia dos pacientes que vão até o SPA do Coroado, pessoas que lidam diariamente ali com o SPA, até mesmo quem passa pela frente do SPA do Coroado consegue visualizar a grande quantidade de pessoas que estão por lá e estão passando por apuros, porque elas vão para a unidade aguardando ali, esperando que possa receber um atendimento regular, mas acabam ficando em esperas longas demais, que muitas vezes as pessoas até desistem e voltam para casa sem ter pelo menos uma medicação. E de fato a medicação é também um problema da nossa saúde do estado do Amazonas. Ainda falando sobre a carta pública, essa população clamou relatando o seguinte: a saúde pública ela não é um palco para propaganda eleitoral, ela é um direito constitucional e é dever inegociável do estado. Também eles disseram que enquanto as vidas se perdem por falta de atendimento, o silêncio do governador ecoa com uma afronta a todos os amazonenses. Então é o grito de socorro dessa população que também faz um alerta em relação à saúde. Infelizmente, a gente tem falado praticamente diariamente sobre essa situação por aqui. A gente falou sobre a Fundação Secom, que ainda está sem medicação para essas pessoas que precisam dos medicamentos para dar continuidade ao tratamento de uma doença mortal. A gente também falou ontem aqui do Kaique José Carlos Mestrinho, que já foi reformado, já passou por todo o processo de obra, mas ainda não foi entregue de volta à população. O atendimento ainda está sendo realizado de forma precária. A gente recebeu hoje, inclusive, mais uma denúncia, Karime. O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, que é um centro de referência em urgência e emergência, hoje estava sem energia elétrica e com isso também não estavam sendo realizados exames básicos, Karime. A gente tem, inclusive, uma sonora que a gente vai ouvir agora de um trabalhador da área da saúde, que a gente não vai identificar, é claro, devido a poder perder, sei lá, alguém sofrer represália, sofrer represálias por conta dessa situação. Vamos ouvir agora esse profissional. Se tiver algum paciente que precisa tirar tomo, tem que ir pro Platão e depois seguir para o João Lúcio. João Lúcio sem energia, o parque de imagem não está funcionando. Se tiver algum paciente que tem que seguir para o João Lúcio, precisa de raio-x ou tomo, passar lá no Platão e depois seguir para o João Lúcio. Informação aqui da regulação médica. 18 horas.
Agora, olha o grau do quanto isso é um problema para a população. Quem vai para o João Lúcio geralmente sofreu uma pancada na cabeça, um traumatismo craniano. Caso de urgência. É um caso de urgência. Lógico. Que precisa de um atendimento imediato. Já pensou você ter que ir para uma outra unidade para fazer o exame, depois levar esse exame de volta para o João Lúcio, o tempo, essa demora, e aí chegando no Hospital João Lúcio tem uma superlotação também. Imagina as condições desses pacientes que podem até morrer nessa fila de espera para poder receber um atendimento. Dependendo da gravidade, exato, é isso que acontece. Enquanto isso, o governador do estado do Amazonas, inclusive, chegou a falar com a imprensa, dizendo que enquanto os concorrentes dele ao Senado preferem palanques, ele está muito empenhado com a saúde, com a educação. Só que o que a gente vê nas ruas, Karine... Gente, estamos às portas de uma greve geral por tempo indeterminado do próprio sindicato, dos profissionais da educação que trabalham para o governo do estado do Amazonas. Eles falaram ontem aqui no 18 horas, justamente porque o governador Wilson Lima, a gestão Wilson Lima, não senta para negociar a data base, que já está atrasada. Eu estou falando só na área da educação, que ele disse que está às mil maravilhas. Sim, e a categoria que ameaça uma greve por tempo indeterminado por falta de pagamento. Bom, agora, de novo... Na saúde, a gente falou sobre superlotação, a gente tem também os profissionais ali, os vigilantes, Karime, sem receberem salários há mais de 10 meses. Fisioterapeutas, maqueiros, tenho as empresas que prestam serviço de segurança para a área da saúde do estado do Amazonas, fora outras inúmeras empresas que prestam serviço para o governo do estado do Amazonas, que ficaram no calote. O governo sentou para renegociar dívidas, disse que pagaria atrasados, assim, né, em parcelas, e nem assim honrou a palavra, honrou o compromisso com esses profissionais que estão ali, na linha de frente, tentando salvar vidas com pouco dos insumos, com a precária estrutura que o governo do estado do Amazonas oferece. Lembro da pandemia, eram tratados como heróis e agora são tratados dessa forma, sequer salário em dia. Muitos desses profissionais não recebem. Infelizmente, Karime, só para lembrar, você tocou num assunto interessante, na época da pandemia eram considerados como heróis. Sim. Mas ainda assim, Karime, naquela época eles não recebiam salários para serem esses heróis. Então a gente percebe que a gente não aprendeu nada, Karime. Não, inclusive naquela época faltavam EPIs. Eles tinham que trazer de casa. Nós denunciamos aqui no programa várias vezes. E vou lembrar um outro fato, de que a história da saúde, essa crise da saúde pública no governo Wilson Lima não começou agora, não. Antes da pandemia, teve sim muitos profissionais médicos reclamando da situação da estrutura do estado do governo, que oferecia, ou da estrutura precária. Muitos fizeram greve. Nós fizemos aqui matéria de profissionais em greve, atendendo o básico, como protesto para melhor condições de trabalho da classe médica. Muitos médicos naquela época foram embora. Antes da pandemia, o presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas esteve em Brasília e pediu para o então ministro da Saúde, Mandetta, intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas, que já estava em colapso. Nós entramos na pandemia de 2025 nesse cenário. Já faltavam EPIs, já faltavam materiais básicos para a cirurgia. Nós entramos na pandemia com um pedido de intervenção federal na saúde pública, pedido esse feito pelo presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas. Infelizmente, até hoje, nada aconteceu. Nós não tivemos esse pedido atendido. E o que a gente vê? Só piora. É uma situação absurda de colapso. É um cenário de guerra que as pessoas precisam enfrentar numa unidade de saúde do governo do estado do Amazonas, que não consegue sequer dar dignidade nessa hora, numa hora em que a população está mais fragilizada, que é na hora que precisa de atendimento médico, na hora que o filho está gritando de dor no corredor de um hospital e não consegue vaga para o tratamento. Essa criança chorando de dor, com graves problemas, com uma grave doença como um câncer, recebendo dipirona para amenizar. Esse governo não consegue explicar onde foi empregado os 5 bilhões de reais que ele afirma ter direcionado para a saúde do estado do Amazonas. Esse governo não consegue tratar com dignidade a sua população.
Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. A saúde realmente só ladeira abaixo e desde o início dessa gestão, Wilson Lima. 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, tem mais, hein, Karime e ouvintes? Escuta mais essa aí. A organização social que o governo do estado contratou para administrar o Hospital Delfim Aziz nunca teve, isso mesmo, nunca teve qualificação legal como organização social de saúde. Essa é a real. A denúncia é grave, Carlão, e foi feita pelo deputado estadual Wilker Barreto na Assembleia Legislativa. O deputado afirma que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e que administra o Delfina desde 2019 nunca teve essa qualificação legal e por isso o contrato é irregular. É um escândalo, né, Karime e ouvintes? Ainda segundo o deputado Wilker Barreto, esse contrato deveria ser considerado nulo, anulado. E para piorar ainda a situação, já foi modificado 14 vezes. Isso pode, inclusive, configurar ato de improbidade administrativa. É uma situação gravíssima que precisa de explicação imediata do governo do estado. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando mais essa história, mais essa denúncia da saúde e explica pra gente mais detalhes agora no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, mais um absurdo, não é? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Mais uma polêmica, só que dessa vez envolvendo aí a administração hospitalar dentro da gestão do governador Wilson Lima. A gente está falando, Karime, de uma denúncia apresentada na plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas pelo deputado estadual Wilker Barreto. Ele, mais uma vez, sendo porta-voz dos profissionais das unidades de saúde, ele está ali fiscalizando realmente as irregularidades encontradas nas unidades hospitalares, não somente aqui da nossa capital, mas também no interior do Amazonas, porque a gente sabe que tem muita coisa errada por lá também. E dessa vez ele trouxe uma grave irregularidade no contrato ali que permite ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, o INDSH. É quase uma palavra gigante, é quase um palavrão esse nome todo. De gerir ali o Hospital Delfim Aziz, uma das principais unidades aqui do nosso estado. O Hospital Delfim Aziz, quando ele inaugurou, Karime, ele já foi uma referência. Hoje a gente sabe que isso já não é mais. E aí o que acontece? Segundo o parlamentar, essa empresa contratada, essa OS contratada para coordenar, administrar o Delfim Aziz, nunca foi legalmente qualificada como organização social de saúde, como exige a lei. Ou seja, uma empresa fora da lei está à frente de um dos principais hospitais aqui da nossa cidade. É uma mágica que só acontece aqui no Amazonas, só pode ser. Pois é, então, como eles não são uma organização social e mesmo assim eles estão operando ali tudo dentro da unidade hospitalar, o parlamentar está denunciando para que esse contrato seja anulado. Só que só para a gente ter uma ideia, nos últimos anos, essa empresa, essa organização social de saúde já movimentou dentro do Delfim Aziz, olha esse número, Carlão, ouve esse número. Manda. 1,5 bilhão de reais. É brincadeira. É dinheiro que a gente não vê lá na ponta, né? É dinheiro que a gente não vê sendo aplicado nos atendimentos à população. E é exatamente essa denúncia que foi, né, feita na tribuna da Assembleia Legislativa pelo deputado Wilker Barreto. Ele foi enfático em afirmar que a continuidade desse contrato sem qualificação se configura aí num quadro de improbidade administrativa. Vamos ouvir aí o que disse o parlamentar. Um contrato que desde o início de 2019 até a presente data já consumiu próximo de 1,5 bilhão de reais. O mais grave é que elas não estão devidamente qualificados. E isso fere leis estaduais, a de 2013, que foi que criou a questão das qualificações, regulamentada em 2015. E nenhuma das 13 renovações a qualificação foi atestada. Tanto é que isso ficou claro que no processo de qualificação da OS do Platão Araújo, eles não apresentaram a devida documentação. Ora, se existe uma lei estadual dizendo que para ser OS tem que estar qualificada, como é que o governo contrata uma OS se está devidamente regularizada? Isso é grave, isso configura um ato de improbidade. 18 horas.
Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Como a gente acompanhou aí na fala do deputado estadual Wilker Barreto, essa denúncia acende mais um alerta pra gente sobre a conduta da gestão do governador Wilson Lima, que vem acumulando aí escândalos na saúde. São quase 7 anos de escândalos na saúde, né, Karime? E aí, enquanto isso, quem segue pagando essa conta de bilhões com a falta de transparência na aplicação dos recursos é a população, infelizmente, é quem mais precisa. E o deputado, ele já informou que vai formalizar essa denúncia junto ao Ministério Público Estadual e Federal e também, né, convocar ali a secretária de Saúde, Arayara Maksud, para que ela possa, então, de fato, ir à tribuna da Assembleia Legislativa, prestar esses esclarecimentos que a Comissão de Saúde da Leão está cobrando e não é de hoje. Isso que eu ia falar, não é a primeira vez que o deputado Wilker Barreto pede a presença da secretária de Estado de Saúde para dar explicações. E sequer isso acontece. Ou seja, a população, né, a Assembleia, não merecem sequer uma satisfação, uma conduta exemplar, pelo menos, ou que a secretária vista o cargo e vá dar satisfação da Secretaria de Estado de Saúde para a população. Gente, isso é absurdo. Mas a gente vai continuar cobrando, né, Karime? Afinal de contas, essa a população aqui no 18 horas, principalmente quando a gente fala de saúde, é uma pauta que a gente cobra e cobra com seriedade. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Ok, Nathalie, agora 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Detran intensifica a fiscalização de motos nas ruas de Manaus. Detalhes em instantes para vocês. Segura aí. 18 horas. Olha só, hein? Depois da Páscoa tem mais feriado prolongado pela frente aí, Karime e queridos ouvintes. O funcionalismo do Estado e do município vão aproveitar o Dia do Trabalhador amanhã, 1º de maio, e eles só voltam na próxima segunda-feira. Exato, Carlão. Isso porque tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo na sexta-feira, dia 2 de maio. Sexta-feira passa batido, né, Karime? E com isso, o funcionamento de secretarias, repartições públicas e autarquias foi somente até hoje, encerrou hoje. O atendimento ao público agora só na segunda-feira, que já é 5 de maio, hein, Karine? Exatamente. Odiné Araújo fala mais sobre o assunto pra gente. Odiné, então, o Dia do Trabalhador é o terceiro feriado prolongado das últimas semanas depois da Páscoa, não é isso? Exatamente isso, Karime. O primeiro foi o feriado de carnaval. Apesar do feriado mesmo ter sido só no dia 4 de março, as folgas começaram no dia 1º e só terminaram no dia 5. O segundo feriadão foi o da Semana Santa, que emendou com o feriado de Tiradentes. E com isso, o feriado começou no dia 18 de abril e foi até o dia 21. E o feriado de amanhã, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, é o terceiro feriadão, especialmente para os funcionários públicos. Isso porque, como vocês falaram, tanto o governo do estado quanto a Prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo na sexta-feira, dia 12 de maio. Com isso, os órgãos públicos funcionaram somente até hoje, voltando com os atendimentos ao público apenas na segunda-feira, dia 5 de maio. Mas, Karime e Carlão, se tem uma coisa que 2025 não economizou, foi nesses feriados prolongados. Ainda vem por aí o feriado de Corpus Christi, no dia 19 de junho, uma quinta-feira, o da Consciência Negra no dia 20 de novembro, também uma quinta-feira, e o feriado de Natal no dia 25 de dezembro, também uma quinta-feira. Com isso, 2025 conta com 6 feriados prolongados. Então ainda dá para se programar para os próximos, hein? Mas como será que esses dias prolongados de folga repercutem no comércio de Manaus? Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Azuri Benzion, o feriadão que começa amanhã está sendo bem recebido pelo comércio, porque vem no fim do mês, quando a maioria dos trabalhadores já receberam. O feriado ele é bom para parte do comércio que já opera nos feriados, nos domingos, ou seja, é tido como um dos melhores dias de venda. Para outra parte do comércio que trabalha mais nos dias úteis, realmente ele não é muito bom. Mas levando em consideração que boa parte da população já está acostumada a fazer suas compras nos domingos e nos feriados, a tendência é que esse feriado agora, por acontecer no final, praticamente no final do mês e comecinho do outro mês, ele vem de uma maneira diferente do anterior, devido
as pessoas terem já recebido os seus salários. Então, existe uma grande expectativa de um feriado com a venda muito boa. Quanto ao funcionamento do comércio, as lojas do centro de Manaus devem funcionar das 9 da manhã até 1 da tarde, nessa quinta-feira, conforme sugestão da FEComércio, que é a Federação do Comércio do Amazonas. Já as lojas dos shoppings, a maioria vai abrir apenas à tarde, depois das 13 horas e vai até às 10 da noite. Volto com vocês. Legal, obrigado pela sua participação mais uma vez, Odinei Araújo. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, com a morte de um motociclista num acidente de trânsito na Avenida Brasil envolvendo um micro-ônibus. Nessa terça-feira, o Detran intensificou a fiscalização nas ruas da cidade. Exatamente, Carlão. E na própria noite da terça-feira, o Detran fez blitz que seguiu até a madrugada de hoje, tá? A ação aconteceu nas principais avenidas em todas as zonas de Manaus. O repórter André Meirelles tem mais informações. Boa noite, André. Então, no total foram registradas 258 autuações de motos? É isso, foram 258 autuações de motos. Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite, você ouvinte ligado aqui na 100.7. Segundo o Detran, que realiza operações de fiscalização em Manaus, foram removidos 34 motocicletas e até mesmo 5 carros devido a irregularidades. As principais infrações incluem conduzir sem capacete, dirigir sem a CNH, transporte de passageiros sem capacete, permitir também condução sem CNH e veículos sem equipamento obrigatório. Essa ação contou também com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, e buscou reforçar a segurança no trânsito aqui da cidade. Inclusive, o diretor-presidente do Detran, Davi Fernandes, ele falou e destacou a importância da fiscalização de intensificar as operações voltadas às motocicletas. O objetivo dessa fiscalização é diminuir o número de acidentes de trânsito, uma vez que boa parte dos condutores estão pilotando as motocicletas sem habilitação, sem usar o capacete, com o pneu em mau estado de conservação. Então, o objetivo do Detran é salvar vidas e nós estamos nas ruas para proteger a população. Quem também falou sobre essa operação foi o diretor técnico do Detran aqui no Amazonas, o Wendel Monteiro, que disse que a atuação promove, além da segurança, uma maior mobilidade no trânsito. O Detran Amazonas está nas ruas a partir de hoje, intensificando as operações dentro dos bairros da cidade de Manaus. Estamos focando nas motocicletas com descargas livres, aqueles motociclistas que insistem em andar sem os capacetes, com crianças no colo. Então hoje nós estamos aqui numa atividade itinerante com diversos agentes, onde a gente possa conseguir abordar o maior número de motociclistas e veículos que estejam irregulares dentro dos bairros da cidade de Manaus. Olha, as fiscalizações, tanto com o Detran e o IMMU, vão continuar durante o feriado e fim de semana. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, obrigado pela sua participação. E você, em 100,7, continue aí no melhor mix do Brasil e participe conosco. O nosso WhatsApp é o 994887592, valendo a sua participação. Política. Vamos falar sobre política. Bora. Kennethson Paes e Nathalie Moraes estão aqui juntinhos para falar sobre os bastidores e mais outras curiosidades. Nathalie, então, um dado que acende um alerta no Palácio do Governo é o seguinte: segundo o levantamento do Instituto Direto ao Ponto, o governador Wilson Lima aparece entre os mais rejeitados na disputa pelo Senado, com índice superior a 40%. É um índice muito alto, não é, Nathalie? Então, essa rejeição pode, claro, impactar aí nos planos políticos dele, não é isso? Pode sim, Karime, né? Afinal de contas, né, a corrida ali pela a cadeira no Senado já está aberta, afinal de contas a gente já está no clima ali de eleições 2026 e o Wilson Lima, governador, enfrenta assim uma alta rejeição dos eleitores aqui no Amazonas. A gente já começou a trazer algumas atualizações dessa pesquisa divulgada pelo Instituto Direto ao Ponto no 18 horas dessa terça-feira, mas a gente não conseguiu trazer tudo. Mas então, eu vou revelar para você agora um dado
que é realmente bastante preocupante, porque o Wilson Lima acumulou ali, ele aparece com 46% de rejeição entre os eleitores em todo o nosso estado. É um cenário de disputa a uma vaga ali para o Senado. Isso significa que quase metade dos entrevistados não votariam de jeito nenhum no atual governador aqui do Amazonas. A pesquisa que avaliou ali a percepção popular sobre as possíveis candidaturas ao Senado mostrou que o Wilson não está sozinho não aí nessa lista. Pelo menos 7 nomes aparecem ali entre os candidatos ao Senado onde o amazonense não votaria de jeito nenhum. Quem também apareceu aí nessa lista foi o Marcelo Ramos, ex-deputado federal, atualmente filiado ao Partido dos Trabalhadores. E aí, em seguida, aparece ali o senador Plínio Valério, que tenta ali a reeleição, e pelo menos 41% dos amazonenses disseram: não, eu não voto no Plínio Valério também, de jeito nenhum. E aí essa pesquisa, Karime, ela realmente reforça a tendência de um eleitorado mais crítico e exigente diante dos nomes já conhecidos no cenário local que nós temos, né? E aí, se o pleito, por exemplo, fosse hoje, a gente sabe, muita gente teria chance, inclusive, como a gente disse ontem, assim como ele também tem um alto índice de rejeição, ele também poderia ser eleito. A gente falou ontem, né, que a gente trouxe os nomes do deputado federal do Alberto Neto, a gente trouxe os nomes do Eduardo Braga, que ganharia, né, com uma folga muito grande, porque ele tem um eleitorado muito grande no interior do estado, e também o Wilson Lima. Mas esse número de rejeição realmente acende ali um alerta, porque a corrida está aberta. E aí, para alguns, o desafio é conquistar novamente a confiança da população, que eu acho que está meio em xeque isso aí. Com certeza, Nathalie Moraes, é uma situação difícil aí para esse pessoal, mas eles vão à luta, né? Como sempre, né? Eles batalham, mas é difícil. Agora, Kenison, chamando você agora, hein? Olha só, inclusive eu gostaria de saber se você já se organizou e se você já está sabendo da homenagem do ano aí, porque agora é a vez da Câmara Municipal de Manaus. Segura essa. Foi, hein? Celebrar nada mais, nada menos aí que o Canto da Peixada. O Canto da Peixada é aquela famosa peixaria da família do vereador Aldenor, fica ali no centro, que já serviu inclusive o Papa, e não foi uma vez só não, foram 2 vezes que o Papa esteve por lá. Com todo esse currículo aí agora, só falta mesmo eles apresentarem uma degustação, né? Agora é bom lembrar que o Papa João Paulo II, desde que ele esteve aqui em Manaus. Nos anos 80. Exatamente, maravilhosa lá, né? O Canto da Peixada, a esquina da, né? O Canto da Peixada, caldeirada maravilhosa, mas... Se for para falar a respeito sobre culinária, a gente vai dizer que o local é bom, pelo menos a experiência de todo mundo que já foi lá é bom. Só que o questionamento, Carlão, que fica é em relação se de fato esse era um assunto prioridade para nossa Câmara Municipal de Manaus. Será que a gente não tem outras prioridades, Carlão? Com certeza. Aqui na nossa capital, que a gente precisa otimizar, precisa debater ali entre os vereadores para poder transformar essa cidade numa cidade melhor para a gente viver. Enfim, o que chamou a atenção foi exatamente isso. Em plena sessão da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Aldenor, ele estava ali presente. Ele fez essa menção para poder homenagear o aniversário do restaurante e foi lá, contou um pouquinho da história do pai dele. Eu quero colocar um trechinho, eu separei um trechinho dessa sessão onde o próprio presidente da Câmara Municipal fala sobre esse processo, né? Vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam ouvir. Ele estava doido para receber aí esse bônus. Vamos assistir. Moção de homenagem pelos 51 anos do restaurante Canto da Peixada. Essa do Canto da Peixada tem uma senha. Quem subscrevê-la terá direito a um almoço grátis. Já estou subscrevendo. Presidente, acatado pelo autor. Quero fazer o pedido já. Então, subscrição coletiva da casa. Vamos só aguardar o dia que o vereador Aldenor irá agendar essa visita de cortesia da 19ª legislatura. 18 horas. Ou seja, Carlão, o assunto viralizou lá na Câmara Municipal, ou seja, a gente consegue perceber que a situação por lá não tá muito legal, né, gente? Pelo menos não tá aparecendo, né? Gente, o que não o público tem um assunto mais pertinente. Esse assunto até viralizou na internet, muita gente foi lá comentar, cara,
Não é possível. Não é possível que esse foi o assunto da Câmara Municipal de hoje. Olha, na véspera de feriado. Na véspera de feriado. A gente falou também sobre o aumento do salário dos vereadores. Então, o público começa a ficar um pouco mais revoltado, né? Que bom que seja crítico, né? Esse eleitor tem que ser crítico mesmo. A gente falou ainda há pouco que o público tá mais criterioso para saber quem votar. Sim. Com certeza eles vão levar tudo isso em consideração, Karime. Eu espero que sim, não é, Carlão? Deu vontade de mandar uma caldeirada agora. Olha aí. Boa. Nathalie, o deputado federal Alberto Neto, aliado declarado de Bolsonaro, está sendo pressionado a romper com Omar Aziz e se lançar como candidato ao governo em 2026. Olha a mudança aí no tabuleiro. Esse movimento é real e qual a chance disso sair do papel? Olha a treta no campo da direita, minha amiga. É treta mesmo, viu? O deputado federal Alberto Neto, conhecido ali como um dos principais nomes aliados a Jair Bolsonaro, aqui um dos representantes aqui do Amazonas, está sendo ali apertado pela base do PL para que ele faça uma escolha. Para romper de vez com o Omar, né? Um adversário histórico aí do Bolsonaro. A gente, né, durante a pandemia, presenciou vários embates onde o senador, né, foi gente, ele presidiu a CPI da Covid foi fantástica, em que o nosso senador defendeu de fato os interesses da população, não só do Amazonas, é claro, do país. E aí, pois é, agora, né, curiosamente, o Alberto Neto, né, o Bolsonaro, um dos maiores representantes do Bolsonaro aqui na nossa região, se mostrou como aliado do Omar. Só que o que acontece? Isso é história antiga também, né, Nathalie? A gente sabe que ele já subiu no palanque com o Omar várias vezes no passado, antes de ser do PL, então a relação deles é mais antiga também, né, Nathalie? Mas agora ele tá sendo pressionado, viu, Kenneth? E a pressão tá grande nos bastidores políticos da direita, tanto aqui no Amazonas quanto em Brasília. Estão cobrando ali que o Alberto, né, entre na cabeça dele que realmente ele possa disputar ali a vaga ao governo ou ao Senado. Só que vale a gente reforçar que nessa disputa aí, né, o PL no dia 20 foi o primeiro a lançar um nome. A nossa pré-candidata é a Maria do Carmo. Só que a Maria do Carmo também fez algumas declarações nos últimos dias que não agradou o PL. E aí a confusão realmente agora é essa, né? O deputado bolsonarista, será que ele ainda está escorregando ali no assunto? Ele vai assumir? Não, eu vou assumir, eu vou apoiar o Omar, vai virar pré-candidato. É isso que a gente vai continuar acompanhando aí nos próximos dias. Ele não apareceu lá no lançamento do movimento não, Nathalie. Ele estava por lá, fiquei de olho, mas não estava por lá não. Mas eu acho que é um apoio velado sim. É uma ausência que fala muito, né? Com certeza. Acontecendo algo nos bastidores aí, né? Bom. Olha só, fechando com a polêmica, Kennison, o deputado comandante Dan foi para a tribuna com tudo e lançou aí um troféu óleo de peroba. Esse troféu inclusive, muita gente já ganhou ele aí. E ainda tá precisando, né, Carla? Eu daria para vários parlamentares, assim. O troféu óleo de peroba é bastante disputado. Criticando aí o ministro, né, Renan Filho, a direção nacional do órgão e até a ministra Marina Silva, do DENIT, nós estamos falando. Qual foi o estopim dessa indignação toda, Kennison? Então, Carlão, a gente está falando muito sobre BR-319 ultimamente, principalmente pelo fato dos políticos que são da parte sulista ali do nosso país, né? Eles não quererem que a gente tenha um direito específico de garantir o nosso ir e vir. A gente não tem esse direito de ir e vir pela nossa BR-319, ou seja, a situação está complicada. Agora, sobre o Rio Altaz-Mirim-Curuçá, as pontes ainda estão destruídas. Agora, as balsas instaladas lá, elas estão gerando vários problemas, transbordo dos rios ali naquela região, e com isso tem afetado a população daquele local. E com isso é que o comandante Dan, ele chegou, ele foi e fez essa proposta do prêmio de óleo de peroba para poder tentar chamar um pouco a atenção do presidente do DENIT, porque já faz mais de 2 anos, quase 3, que essas pontes ainda não foram reconstruídas, Carlão. Muito obrigada pelas informações e a gente segue aguardando, né, Carlão? Vamos aguardar. Agora 6h40, valeu Nathalie Moraes, valeu Kennedson Paz, obrigado pela presença. Nós continuamos aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora, Carlão, a gente vai conferir a previsão do tempo. Vanessa Lima está se posicionando nesse momento, ela que também está acompanhando como é que está a situação das cheias dos rios aqui no estado do Amazonas. 6h40, você no melhor Mix do Brasil, dando sequência, como a Karime falou aí, vamos conferir a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que acompanha a Previsão do Tempo aqui na 18 horas. E a quarta-feira, ela foi uma quarta bem agradável, né? De temperatura. Ela estava bastante nublada aqui na cidade e nós tivemos pancadas de chuvas esporádicas que foram passageiras, mas elas prometem durar até a madrugada. Mas assim, chuva leve e rápida. Então, se você for curtir a véspera de feriado, faça escolhas por locais cobertos. E agora, a previsão do tempo para amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai ser parecida com a quarta. Um dia nublado com algumas aberturas de sol. É esperado que ocorram chuvas rápidas também e moderadas, que podem começar ali no começo da tarde. E conforme a noite vai chegando, a chuva vai continuar, mas ela vai ser de forma mais leve. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 97%. Olha, o Rio Negro ele encheu 8 centímetros e hoje está em 27 metros e 68 centímetros no porto de Manaus. E para a gente ter uma ideia aí de comparação dessa situação, no mesmo dia 30 de abril de 2021, ano da cheia histórica, a cota estava em 29 metros e 3 centímetros, Karime Leão. Carlão, ou seja, ainda estamos longe de chegar nessa marca. Inclusive, o Serviço Geológico do Brasil afirmou que os riscos do Amazonas aqui não devem superar a cheia histórica. Dos rios aqui do Amazonas não existe esse risco de superar a cheia histórica de 2021. A afirmação foi feita hoje durante coletiva que Vanessa Lima, ela acompanhou e traz os detalhes agora pra gente. Então, Vanessa, de qualquer forma, a cheia ainda vai causar transtornos em municípios de todo o estado do Amazonas, não é isso? Boa noite. Boa noite de novo, Karime, Carlão, você que acompanha a gente. E sim, hoje de manhã, né, nós tivemos o evento do segundo alerta de cheias da Bacia do Amazonas de 2025 e foram apresentados os números oficiais da previsão da cheia desse ano. A diretora de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil, Alice Castilho, vai comentar pra gente agora sobre esses índices para Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. Vamos ouvi-la. Pessoal, está se configurando uma cheia de cerca de 1 metro, 1,20 m, abaixo da máxima registrada em 2021 em Manaus e Manacapuru. E de 60 a 80 centímetros abaixo da máxima de 2021 para Itacoatiara e Parintins. Em função até da própria cheia, que foi registrada recentemente, agora no Rio Madeira, que teve um atraso aí de 15 dias em relação ao pico, que normalmente é registrado no início de abril, e esse ano foi registrado mais ou menos no meio de abril. 18 horas. É importante destacar que a cheia, ela ainda vai ser de grande magnitude. E embora ela não supere, né, a cheia máxima, ela ainda vai causar muitas inundações, como nós já vimos acompanhando aqui em vários municípios do estado. O Rio Negro, aqui em Manaus, ele já atingiu a cota de inundação, que é 27,6 metros. E a probabilidade de alcançar a marca de inundação severa é de 42%. Ou seja, a gente ainda vai ter imagens aqui na cidade de ruas alagadas, inundadas, e até o pico da cheia, que está previsto para 14 de junho. Até essa data, o rio vai continuar enchendo. Bom, 2 fatores foram apresentados hoje na coletiva que contribuíram para o aumento do volume dos rios, que foi um inverno amazônico que causa chuvas acima da média na região norte e o fenômeno Laninha, que provocou fortes pancadas de chuva no norte do país. E como nós já estamos acompanhando, para trazer os números atualizados aqui para vocês, 13 municípios estão em situação de emergência, 36 estão em situação de atenção e outros 13 ainda continuam em estado de alerta. Os números dos municípios em estado de emergência até o dia 14 de junho podem sim aumentar. E agora falando assim um pouquinho sobre os rios. O Rio Madeira, ele é um dos mais afetados na bacia amazônica, com pelo menos 10 cidades impactadas. O município de Humaitá foi um dos mais atingidos, com o rio alcançando a média de 23,44 metros, próximo à cota histórica do município, que foi de 25,63 metros. Nós vamos acompanhar
nós vamos continuar acompanhando a situação e trazer mais atualizações para vocês e para os nossos ouvintes. Tá ótimo, Vanessa. Valeu, Vanessa. Muito obrigada pela apuração. Agora 6h45 em Manaus. 18 horas. Agora a gente vai dar uma geral no trânsito, hein, Karime? Vamos lá, Carlão. Bora. Boa noite mais uma vez, André Meirelles. Então, começa hoje a programação especial da Prefeitura para comemorar o Dia do Trabalhador. É o Sunset do Trabalhador, André. Conta mais. Boa noite. Trânsito. É isso mesmo, Karime, Carlão, muito boa noite mais uma vez para você que nos acompanha aqui na 100.7. Também a gente está ao vivo pelo canal no YouTube, onde você pode acompanhar toda a movimentação aqui onde a gente está, nas proximidades da Orla da Ponta Negra, aqui na zona oeste da capital amazonense, para falar aí desse evento que acontece, que é a Festa do Trabalhador, que começa hoje, dia 30, e também tem amanhã no feriado do dia 1º de maio. A gente vai mostrar para quem está nos acompanhando também no YouTube como é que está a movimentação aqui pelo local, porque hoje acontece, então, Karime e Carlão, essa programação, a apresentação de DJs e shows de Micael e banda Chora Cachorro, que vai tocar daqui a pouco na programação aqui no Anfiteatro da Ponta Negra, onde também está acontecendo nesse momento a faixa liberada. E amanhã, que é feriado do Dia do Trabalhador, tem também a aula, que é o aulão de ritmos e torneios de beach tênis, vôlei, apresentação dos bois Garantido e Caprichoso e também o show do Wendel Pinheiro. Tá aí pra você que gosta de tudo isso, vai ter essa atração aqui pelo local. A gente vai mostrar também aqui a movimentação da Ponta Negra para você que está nos acompanhando no YouTube e também para mostrar que tá tendo faixa liberada. Então você que é motorista e já sabe que você a caminho aqui da Ponta Negra, nesse sentido Ponta Negra, você vai ter, tem sempre aquele desvio que é feito, e isso acontece por conta dessa faixa liberada e toda a programação que acontece aqui na Ponta Negra. Karime, Carlão, volto com vocês. Maravilha, André Meirelles. Em grande estilo, né? Em grande estilo, ao vivo, direto da Ponta André. Negra. Obrigada pelas informações, André. Valeu, André Meirelles. Agora 6h47. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho você confere. O comércio está otimista para o Dia das Mães. É o nosso assunto em instantes já. Mix. Olha só, hein, Karime, a gente segue com um alerta, hein? Um alerta na saúde, com uma situação preocupante, porque em Manaus os casos de Mpox dispararam aí em 2025, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Já são aí 33 casos confirmados já, só nesses primeiros 4 meses do ano. Olha só, Karime. Pois é, Carlão, pra gente ter uma ideia, esse número já supera e com folga todos os casos registrados no ano passado, que foram apenas 10 casos. E mais, os casos desse ano já correspondem a mais de 36% do todo o total registrado em 2024. Olha só, a situação se torna ainda mais delicada quando a gente olha para o Pará, estado nosso, aqui estado vizinho, onde uma pessoa morreu vítima da doença Mpox, Karine. É muito grave, muito sério. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito desse assunto. Volta a conversar ao vivo com a gente. Então, Nathalie, você está acompanhando de perto todo esse progresso, né? É realmente preocupante esse número aqui registrado no estado do Amazonas em comparação com o ano passado, não é isso? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, o Amazonas lidera com folga o número de casos, né, de Mpox na região norte do Brasil. E aí, nesta quarta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do nosso estado confirmou mais 3 novos casos de Mpox registrados nos últimos 7 dias. Com isso, nós chegamos à marca de 33 casos confirmados em 2025. O Amazonas segue, né, como o estado da região norte com maior número de casos. Em seguida, vem ali o Pará, que acumula 19 casos. Olha só a diferença no número de casos, segundo o painel de monitoramento do Ministério da Saúde. Com os 33 casos confirmados aqui em Manaus, Karime, a gente chama a atenção que a maioria, né, todos os casos são em pacientes do sexo masculino, com maior incidência em homens com idade entre 30 e 39 anos. Só esse ano, a Fundação de Vigilância já recebeu mais de 63 notificações. Desse total, 33 casos já foram confirmados. E por que a gente está tão preocupado? Porque, Karime, nesse fim
fim de semana, no Pará, nosso estado vizinho aqui, né? Um cantor, infelizmente, acabou, né, sendo vítima ali, né, dessa trágica doença. O cantor morreu vítima de mpox. E aí reacende realmente um sinal de atenção para a necessidade de um diagnóstico precoce, né? Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde vem monitorando essa situação e os casos aqui em Manaus já aumentaram em quase 40%. O mês de janeiro foi o mês onde a gente mais registrou casos, mas o que acontece é que a gente não tem conseguido controlar e os casos vêm aumentando, né? E aí, então, a população deve ficar atenta em alguns sinais, como lesões na pele, dor de cabeça, gânglios inchados, mas quem vai dar pra gente todos os detalhes é a Lilian Furtado, gerente de doenças transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Se você sentir sintomas como febre, dores musculares, cansaço extremo e após aparecer lesões na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde mais próxima. E atenção para as formas de prevenção. Evitar contato direto com essas lesões ou fluidos de pessoas infectadas, lavar bem as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel, praticar sexo seguro e sempre com preservativo, usar máscaras em locais fechados ou com pouca ventilação e manter uma rigorosa higiene pessoal e dos objetos de uso diário. Proteja-se e cuide de quem está ao seu lado. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos aí de ouvir a fala da Lilian Furtado, gerente de doenças transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Qualquer caso, né, que se você apresentar esses sintomas, procure uma unidade de saúde, procure fazer um teste rápido. Afinal de contas, a mpox é uma doença que tem cura, mas se não for tratada, ela pode levar à morte, Carlão. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h52 em Manaus. 18 horas. Olha só aí, uma mega operação de limpeza e revitalizações 12 igarapés está acontecendo na capital amazonense. Isso é muito bom. É isso. Exato, Carlão. Uma das ações foi no bairro Terra Nova, na Zona Norte, no Igarapé do Passarinho. O repórter André Meirelles acompanhou a ação e traz os detalhes pra gente. Boa. Olha, esse trabalho é feito para revitalizar os igarapés de Manaus e a ação é para evitar transtornos e alagamentos durante esse período chuvoso, como no Igarapé do Passarinho, ali na zona norte de Manaus, em que o prefeito aqui da capital, Davi Almeida, disse que vai continuar acompanhando a obra. Vamos passar aqui acho que uma semana, porque vamos fazer a limpeza geral no leito do Igarapé, no entorno do Igarapé, começando aqui da Avenida José Henriques até a Avenida das Torres. Então, é uma longa extensão do Igarapé e a prefeitura vai fazer essa limpeza, essa dragagem. E esses serviços estão sendo realizados por cerca de 200 servidores da CEMUSP que estão atuando na capinação, limpeza, fazendo dragagens e desassoreamento do Igarapé, né? Inclusive, o subsecretário de Limpeza Urbana, Jairo Lopes, ele reconhece que a ação precisa ser feita para melhorar a fluidez das águas e também prevenir alagamentos durante o período chuvoso. E aqui nós estamos fazendo um serviço completo. A ideia aqui é nós higienizarmos o Igarapé, nós vamos capinar ele, remover toda a lixeira irregular que tem ao longo do leito. Nós vamos também podar as árvores, nós vamos ornamentar aqui, porque a ideia é deixar preparada, porque tem aqui um sentido maior. E essas ações elas vão continuar nos próximos dias e outras semanas aí para praticamente todos os igarapés aqui de Manaus. Volto com vocês. Beleza, André Meirelles, agora 6h54. 18 horas. Economia. Olha só, e conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar em alta de 0,83% aos R$5,67. O euro fechou em alta de 0,32% aos R$6,43. O Bitcoin fechou em queda de 0,13% aos 537 mil. E o Bovespa fechou em leve queda de 0,08% aos R$134.991. Carlão, e o Dia das Mães está chegando e pesquisa da FEComércio do Amazonas revela que 99% dos consumidores de Manaus pretendem comprar presentes para as mamães. Essa é a segunda melhor data para o comércio do ano, só perde para o Natal. Vanessa Lima tem mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Boa noite, Vanessa. Então, quais são os presentes mais procurados? Boa
noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E está chegando o Dia das Mães, o mais esperado. E o comércio já está em festa. Segundo uma pesquisa da FEComércio Amazonas, 99% dos consumidores de Manaus vão presentear suas mães esse ano e os itens eletrônicos estão entre as principais opções de presentes. Smartphones, eletrodomésticos e acessórios de celular estão no topo da pesquisa e os lojistas já se preparam para atender a alta demanda. A gerente de loja, Jéssica Costa, comenta sobre a expectativa do mercado e os produtos mais procurados. Então, a gente está com uma expectativa bem alta agora para esse ano, né? Estamos com bastante produtos novos e inovadores aí no mercado que está chamando bastante a atenção da galera, né? Quanto os nossos carregadores portáteis. Então, a procura desde o comecinho desse mês está sendo muito grande. A galera procurando todo tipo de carregador por indução, por várias coisas. Tem os relógios smart que estão em alta e sem contar nos fones, que são uma procura diária de todo mundo, né? Então, para nós aqui, a expectativa está sendo bem alta e estamos aí de portas abertas para a galera. Esperamos vocês, hein? Agora falando a nível nacional, uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro, mostrou que 8 em cada 10 brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia das Mães em 2025. São cerca de 133 milhões de consumidores que vão aquecer o varejo nacional, impulsionando as vendas tanto em lojas físicas quanto em compras online. A pesquisa diz que 2/3 dos entrevistados pretendem gastar entre 100 e 500 reais e 19% devem gastar até 100 reais. A economista Denise Kassama comenta sobre a importância da data e dá dicas para a população sobre outras alternativas de presentes. A data do Dia das Mães, naturalmente, ela é uma data muito boa para a economia local, ela movimenta bem o comércio, gera empregos temporários, porque se o comércio vende mais, ele precisa contratar mais e, consequentemente, gera mais renda, gera melhoria da arrecadação para a economia. Então, tem uma série em cadeia, gera muita coisa boa, inclusive aí, eu sei que não é o foco, para os empreendedores de uma forma geral, né? Para quem não pode ou não tem condições de comprar um eletrônico, existem várias opções de mercado e aí eu gosto sempre de sugerir, porque que não investe numa peça artesanal bonita ou numa cesta e ajuda a gerar renda entre os pequenos e micros empreendedores. Então, se você ainda não começou a planejar o presente para sua mãe, é hora de começar. Com tantas opções disponíveis, certamente você encontrará algo muito especial para a sua mamãe. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Vanessa Lima. 18 horas. Vamos dar aquele giro do trânsito em Manaus. Bora lá, Carlão. Bora. André Meirelles, mais uma vez, boa noite. Então, para o Dia do Trabalhador, que vai ser comemorado amanhã, quinta-feira, 1º de maio, Manaus vai receber 2 grandes provas de rua. A corrida do Dia do Trabalhador e a tradicional corrida do SESI. André Meirelles, vai ter rua interditada, André. Conta pra gente. Trânsito. Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, também pelo canal no YouTube, onde a gente consegue mostrar também as imagens. A Prefeitura de Manaus, ela informou que a corrida do Dia do Trabalhador vai causar interdições e desvios em algumas vias aqui da capital amazonense, né? Essa largada, por conta dessas corridas, vai começar a partir das 6 da manhã na Arena da Amazônia, com percurso de 5 a 10 quilômetros, né? E aí, algumas vias vão ser interditadas ou vão ter o fluxo canalizado, que vão incluindo aí essas interdições na rua Flaviano Limongi, que vai ser uma interdição total, na Avenida Constantino Neri, que vai ser parcialmente, né, também com trechos específicos, na Avenida Pedro Teixeira, na faixa da esquerda, e na rua Lores Cordovil, que é um trecho específico. Também várias linhas de ônibus vão ter esse desvio aí, Karime, Carlão, como 011, 302, 305, todas as linhas que
que são do 300 e o 455, né? Também na estação da Arena de Ônibus, que continua operando normalmente ali em frente à Arena da Amazônia, vai continuar operando normalmente. Agora essas outras vias vão ter sim o fluxo aí de veículos, vão ser desviadas para esses locais que a gente falou. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. Agora 7 em ponto, hein? 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o mês de abril, que termina hoje, marcou o início da campanha eleitoral para o governo do Amazonas. Candidatos antagônicos lançaram suas pré-campanhas. Faltam nada menos que 18 meses ou 1 ano e meio para a eleição. Faz parte do processo democrático o lançamento dos nomes, é claro. Também faz parte a mexida das pedras do chamado xadrez eleitoral. E também a comunicação de cada grupo. A corrida eleitoral exige fôlego e apoios. Alguns a consideram até antecipadas e longa, mas tem um lado bom. Dá mais tempo para a exposição de ideias e principalmente mais tempo para nós, os eleitores, analisarmos aí melhor e formarmos opinião para decidir o voto. 18 horas. 7-1, Karine. Boa noite, um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.